Bem, vamos ver por onde eu começo. Acho que eu vou começar pela parte mais complexa, né? Nós temos aqui é, uma canção que ela é cantada, né? Inebeçoar, vai ribençoar Aaron, vai o mesmo She. Uma Adonai vai futsoi verra, venha nusso missanerra, mipanerra. Vi vi no hor, o mar, chuva, Adonai, revovote, Efe Israel, Alefe Israel. Então, veja, é, eu vou ler aqui também no próprio site, porque às vezes tem alguns segredos que a gente consegue ainda achar nos sites. Geralmente estão nos livros. Isso está no número 10, 35, e essa canção é para tirar da arca do Arão a Kodesh. E aqui nós temos a construção do que está acontecendo aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que aqui tem um Num, vocês podem ver aí, ó, um Num de cabeça para baixo. Vendo? Ele está de costa, ele está caído. E aqui nós temos outro Num aqui de cabeça para baixo. Tá vendo? Então, é muito importante, ó, esses segredos da Torá que a gente está vendo aqui, olha, existem esses dois nuns que têm um porquê de estar aqui, ó, um de cabeça para baixo. Ele não está usualmente como é um nun, aqui está um nun correto, ó. Ele não está como é um nun correto. E ele está exatamente assim. O outro nun está aqui embaixo, está aqui abaixo, e ele também está do mesmo jeito do outro, ele está de cabeça para baixo, ó. Ele está de contra cabeça, tá vendo? Isso faz com que cada um desses nus estejam assim, ó, ao contrário. Tá vendo? Um está de costa para o outro. E aí a pergunta é, o porquê disso? O que que nós descobrimos com isso, né? O primeiro fator que nós devemos observar é que esses nus, eles trazem uma divisão dentro da Torá. Eles vão formatar exatamente 7.000, tentando apagar a letrinha aqui, 7 livros, ao invés de só temos 5 livros, como é imaginado, nós temos 7 livros, né? E aqui diz, ó, por quê? Porque quando nós chegamos aqui nesse versículo superior, nós vamos ter um num, tá vendo? Ele dividiu, então ele divide, depois nós temos outro livro, e aí aqui vamos ter outra parte do livro, como a gente vai ver. Vamos ver aqui qual isso não é uma explicação. O Talmud, veja, a divisão, a divisão em 7 livros, de acordo com o Talmud, Tratado de Shabat, 115b, 116a. A divisão de 7 livros, veja, não é algo que a gente está inventando, né? Não é algo que nós estamos aqui falando, ó, agora a gente decidiu falar que são 7 livros, não. Veja, diversos comentários cabalísticos, essas letras funcionam como sinais de pontuação divinos, indicando esses dois versículos constituem um livro separado, tá vendo? O porquê? Eles têm os dois nuns lá, ó. Então, eles constituem 2 livros separados. Em vez de diminuir, eu aumentei. Veja, então, poxa vida, olha, acho que agora vai. Então, a conta seria a seguinte, ó, primeiro livro, Bereshit, é Gênesis. O segundo livro
ele seria, lógico, ele segue a ordem cronológica ali da questão. Então, o primeiro livro, Bereshit, ó. O segundo livro seria Shemot. O terceiro livro seria Vaikra. O quarto livro seria Números, parte A, tá vendo? Ó? Do início de Bamidbar, Números, até o primeiro Num. O quinto livro seria a parte B, ou seja, aquela parte que se entra ali, os dois versículos entre os Nuns. O sexto seria a parte C, né? Então, os dois versículos vão contar como livros separados, e o terceiro seria a parte C desses livros, do segundo Num até o final do livro de Números, ou Bamidbar. Sétimo, Devarim, tá vendo? Então, significando análise e perspectiva da explicação talmúdica. Nós sabemos que tem uma reportagem, né, saiu há pouco tempo, da BBC News, e tem muitas coisas bem interessantes. Esse programa se chama BBC News Lê, BBC Lê, uma coisa assim. E falou que o corpo, agora a ciência descobre que nós não temos 5 sentidos, nós temos 7 sentidos. Pois cinco sentidos são externos, né? Esses 5 sentidos externos, a gente sabe, né? Olfato, paladar, tato, audição e etc. E temos 2 sentidos internos. Então, esses 2 sentidos internos, eles fazem parte, né, dessa lógica humana. Depois você procure, a gente não vai explicar isso, né? Aqui é só uma pré-ideia para você ver como o 7 bateu certinho aqui. Inclusive, 7.000 anos, né? São 7.000 anos que é quando chegará a correção. 6.000 anos, enfim. Então, o Talmud, que é um dos maiores expoentes da Torá, e é um livro que deve ser muito respeitado, lógico, analisando, né, analisando as responsas rabináticas, as discussões, sugere que esse pequeno trecho foi colocado ali para separar as duas sessões, ou seja, punições, punições ou eventos negativos, criando uma barreira visual e espiritual. Então, a letra Num, que tem o valor número 50, representa os 50 portões de compreensão de Binah. Então, o fato delas estarem de costas sugere um estado de ocultamento ou transmissão de energia entre diferentes estágios do deserto. É a questão profética. Alguns sábios ensinam que no futuro esse pequeno livro de 2 versículos se expandirá ou revelará uma sabedoria. Preciso que vocês, esses 2 versículos se expandirá e revelará, né, a mesma coisa, esta sabedoria que hoje está comprimida. Ou seja, o 7 passou para 5 e agora vai expandir. Essa estrutura apoia-se na frase de Provérbios 9:1, né? Lembrando que 9 é a verdade, 1 é o eterno. A sabedoria edificou a sua casa, está vendo? Rorimar, né? Construiu a sua casa, lavrou suas 7 colunas, está vendo? Exatamente, suas 7 colunas, seus 7 livros, que muitos mestres interpretam como uma referência a 7 livros da Torá. E nós sabemos que são 7 sefirot, né? Também a Torá é chamada de sefirot. Pois bem, então, o primeiro fator é entender esses 2 nuns. A gente sabe que o nun está ligado à palavra nefesh, que começa com nun,
e também Neshama, que conversa com Nun, ou seja, uma está aqui em cima, não é? Está no nível de Binah, onde nós temos a Neshama aqui. Bem, e aqui abaixo nós temos a Nefesh. A Nefesh aqui do nosso mundo é outra, até que a pessoa consiga se conectar aqui acima. Se nós estamos no estágio que está, quer dizer que estamos ainda não se conectou completamente, ou seja, a gente está no estágio que a gente está avançando e a gente vai compreender o porquê, né, dessa situação toda, veja. Então, aqui a gente tem esse condicionamento aqui dessa estrutura que vai ter que chegar a essa estrutura. O nunca, esses nuns representam, então, esses dois fatores. A gente sabe que tem um tipo de nefesh aqui, nefesh Rabahamit, e aqui em cima é nefesh Hashlihi, ou Hashlishi, perdão. Então, são dois níveis de nefesh. Uma nefesh humana, animal, que serve para a gente seguir com o que a gente entende nesse mundo, trabalho, casamento, filhos, etc. E uma nefesh mais evoluída para entendimento do espiritual, que se desprende totalmente das coisas desse mundo. O mundo é apenas uma ferramenta e um estágio da alma. Pois bem, o fato é que quando nós contamos essas letras aqui, nós temos exatamente 54 letras, como a gente está vendo aqui acima. Essas 54 letras, elas têm a ver com 54 porções da Torá, que nos remete a duas questões muito sérias, porque, ao mesmo tempo que elas estão falando desses níveis de Torá, elas também estão falando, não de um processo seríssimo, que é chamado de, ao contrário, ao vermos no espelho 45, que é o processo Adam, Aleph, Dalet, Mem, e que no final é igual a 9, porque 4 mais 5 são 9, tá vendo? Então, todo esse processo é um processo da verdade. A palavra, como a gente já sabe, emite, e é falado várias vezes para vocês em relação ao entendimento dessa Torá, é que a própria palavra emite é Aleph, veja, Aleph, Mem e o Tav, que vem da palavra emite. E a palavra emite é a primeira, a última palavra da Torá, a última do alfabeto hebraico, Aleph é a primeira, Mem, uma das letras centrais, dividido no Coulomb, e Tav é a última letra. E todas elas têm base, tá vendo? Elas não têm como oscilar. Elas não conseguem oscilar. Elas não são como o Vav, que oscila. Elas não são como o Reish, que oscila, tá vendo? E elas têm base, tá vendo? Elas têm base, elas formam o número 441 e o número, preste atenção nesse número, que esse número é o número da verdade, porque emite tem gematria 441. Né? Então, 1 com 40, ó, com 400. Então, 441, reduzindo-se 4 mais 4 mais 1, igual a 9. Por isso que 9 ele é o número da verdade. Então, sabemos também, vamos aprender já já, e já sabemos que as letras representam números, né? A gente só vai aprender qual número, como ela pode ver em vários fatores, esses números podem ser feitos e dados. Por isso que a gente vai começar o curso sobre números, para depois a gente poder fazer um curso gemátrico sobre todas as espécies de gematria que nós podemos usar em relação ao descobrimento da Torá e todas essas questões. Veja, nós estamos, então,
não é? Estão aqui vendo 54 letras, e também sabemos que estamos, né, no século 21, 2026, já estamos 26 anos dentro do século 21, quer dizer, 5 vezes 4, 20, né, mais um do Coléu, estamos dentro desse século, e logo vocês vão entender por que que eu estou falando isso. Esse sistema que ele é composto, são 12 palavras, e essas 12 palavras, elas constituem, lógico, as 12 constelações, ou as 12 permutações do nome divino. Incrível, né? Então, é muito bonito a gente entender essa questão. E aí, nós temos o outro versículo, que tem a letra Nun, que tem 31 letras, 31 nome El, que é um nome que está dentro de Hesed, e é também a somatória de 1 mais 3, 4, que é o tetragrama divino, dando-se a volta, olhando ao contrário, é 13, que é a palavra Errad, Erravá, e nós temos aqui o 7, né? 7 palavras que está ligado aos 7 livros, os 7 milênios, ou ao sétimo milênio. Porque se nós estamos no ano de 5.000, não é isso? 786, no calendário judaico, e no ano de 2026, é isso? No calendário grego, que também é controlado pelo Eterno. Então, a gente tem essas duas questões aqui para definir, né? Olha, um é o calendário judaico, e esse é o calendário que nós estamos, 2026, não é isso? Então, o fato é que a gente vai ter que analisar essas questões, vamos entender boa parte disso, né? E vamos conseguir trazer uma constituição exatamente do que está sendo falado aqui. Então, veja, esses dois nuns separaram a Torá em 7, eles são exatamente a canção que trazem, é usado religiosamente para tirar a arca a Torá da arca, e é muito usado, né? É uma reza muito forte, muitas vezes pode te trazer luz suprema. Inclusive, cada início dessa Roshei Tevot, aqui, que são as letras iniciais, elas podem ser meditadas. Por isso que é bom gravar aqui o slide, e você pode meditar nessas letras iniciais. Pois bem, veja, eu somo 54 mais 31, logo eu terei 85. Vamos aqui só para fazer, para vocês verem. Ó, 54 mais 31 igual a 85. E o que é 85? 85, gente, é exatamente a palavra boca em hebraico, que é escrito assim, P e o Ré. Então, P e o Ré é a palavra boca. E nós sabemos que a palavra boca está ligada a Malhut. Aqui a gematria é 85, que são o quantitativo de letras. Tá vendo? Então, nós temos... Quer dizer, o que isso significa? Significa que, nesse momento, aqui onde nós temos essa composição do entendimento que a Torá teria, chegaria até o nosso mundo e seria liberado pelos céus. Isso é uma outra compreensão. Veja, o fato é que a boca, ela está aqui, e que essa boca, que muitas vezes a gente não entende, seria o momento, né? A gente já viu que boca aqui é o que
vai ficar meio feia a imagem, mas boca aqui é que é boca mesmo, que se falará de Torá, né? Então, aqui é uma boca, tá vendo? Ó? Aqui a gente faz o desenho aqui do nosso amigo, ó, é uma boca, e essa boca, ela vai falar de Torá. Ela vai falar de Torá, tá vendo? Através da letra Re. Perceba, então, que há uma mística, um entendimento além daquilo que as massas colocaram para si em relação à questão da Torá. O fato é que o Num está de cabeça para baixo. E dizem os nossos sábios, que esse Num eles serão consertados, eles terão que ser consertados. O fato deles serem consertados é que eles terão que voltar ao seu lugar original, ou seja, enfim, eles terão que ficar de pé de novo, né? E aí diz que um olhará para o outro, né? Um ficará de frente para o outro, como é o caso de Adão e Rava. Isso fará com que eles formem esse formato. Esse formato que vocês estão vendo aqui, eles estão de frente um para o outro, ou seja, o que está de frente um para o outro? O Re superior. A gente sabe que a letra, o nome Elohim está dividido, já fizemos estudos, e o Re inferior. Porque num é o portal 50. Então, veja, aqui nós temos, lógico, uma letra que nós sabemos que é a letra Mem, a letra Mem Sofite. Por incrível que pareça, essa letra Mem Sofite, ela tem o valor de 600, quando é entendida no seu valor representativo original. Às vezes a gente pode deixá-la no valor original de 40, que ela é como ela é inicialmente, mas ela, na verdade, tem um valor de 600. E 600 é exatamente os 6.000 anos, né? 600 mil letras da Torá, enfim. Então, veja, a gente está falando de profecias aqui, mas de uma conjunção de segredos cabalísticos, que de forma nenhuma podem ser mera coincidência. Esse MEN aqui, ele representa algumas coisas muito complexas. Primeira questão que nós devemos analisar aqui é que não tem saída. Então, se ele tem um valor 600, isso significa que nesse final, ainda que o nosso ego ele queira fugir, como foi o caso de Jonas, ele queira fugir, ele não irá conseguir fugir. Ele terá que assumir as responsabilidades sobre tudo que fez e consertar. O conserto de cada situação, nós sabemos que é individual. Mas a maestria disso tudo é que deveria haver uma educação muito séria em relação a essa questão da Torá, que as pessoas levaram a sério, né? Seria muito deselegante falar que quando nós éramos cristãos, nós éramos mentirosos, né? Eu acho que nós é melhor usar a palavra enganados, né? Sabe-se lá, enfim. Então, veja, isso significa que nós estamos dentro da letra mesmo. Veja, um num virará de costa para o outro, divide-se em 7 seções da Torá, 7 livros. Esses 2 livros iriam explodir o conceito de expandir a Torá, expandir no conhecimento, no entendimento, etc. Seria usado a Torá escrita, que é uma Torá santa, e que é dela que se extrai esses segredos. Então, existe também aqui, vamos dar uma lida aqui para a gente não atropelar, né? Aqui tem uma explicação, este versículo Bar Midbar é precedido pelo não invertido,
É um escudo espiritual cósmico, tá vendo? É muito importante saber disso, ó. E a gente está num planeta no meio do nada, né? Então, a arca, tá vendo? Aqui é a arca. Isso também não é aquela arca que as pessoas imaginam. Representa o recipiente sagrado, Malhut, tá vendo? Então, é a arca, por isso que ali no meio né, enquanto, eu não sei se eu ler a tradução, vou ler a tradução aqui para vocês, para ficar mais claro para vocês, a gente acaba às vezes esquecendo, ó. Diz aqui, né, no primeiro número, quando a arca deveria partir, Moshe dizia, avança, né, eterno, né, Moshe Kuma, ele diz, Kuma Adonai, veifutsu, oiverra, venha-nos misaneha, mipaneha. Então, veja, que seus inimigos sejam dispersos e os seus inimigos fujam diante de você. E quando ela parava, o Binur, o Binuror, Yomar, Chuvar Adonai, Revevote, Elefei Israel. E quando parava, ele dizia, retorne ao Eterno, com você com as milhares de Israel, com a quantidade de anjos. Então, essa é a questão. Então, veja, é uma proteção, é uma luz da Torá que é chamada de Zerampim. Quando a arca parte, ela entra no movimento, simboliza fluxo dinâmico, luz divina, descendo os mundos inferiores. A declaração Levanta-te, Hashem, é uma invocação para que a coluna central atraia energia de misericórdia, Hesed, e anule os decretos severos, Din. Os inimigos e os que odeiam são as Kripot, forças do outro lado, ou seja, a Sitra Hará. E os promotores celestiais, como adversário no tribunal cósmico de Jó, como a gente viu. A regra espiritual aplicada aqui é que quando a luz se revela de forma plena, a escuridão não tem sustentação e automaticamente ela é forçada a se dissipar. Veja, isso são explicações mais a nível, não é, dentro de uma filosofia judaica. A gente está descobrindo aqui, ó, não esqueça essa parte aqui, vamos ler outra partezinha aqui, ó. Esse versículo, Bamidbar 10:36, é encerrado pelo segundo nu invertido, como a gente está vendo aqui. Representa o estado de repouso e a integração da luz. Enquanto o versículo anterior lidava com a ação ativa de afastar o julgamento, as forças contrárias no movimento, esse versículo estabelece a manifestação da paz. A palavra pousava, repouso, indica descida e fixação da Shekhinah, a presença divina, dentro de Malhut. O mundo físico é chamado volta Hashem para os milhares de milhares. É uma atração para que a abundância e misericórdia enche as almas, ou seja, recipientes. O nu invertido final atua como um selo cósmico, fechando os colchetes dessa narrativa e criando uma barreira sagrada de proteção contra a energia do caos, que são a Sitra os Sheidim e todas as forças impuras. Veja, voltando ao assunto, né? Então, nós vemos que esse é um estágio final, e aí nós temos que a letra Mem, essa letra que nós estamos vendo aqui, Sofite, ela é a mesma letra Mem que está aqui, né? Só que é lógico que uma é Sofite e a outra está aberta, como em várias vezes aqui. O que significa? Aqui, esse Mem, ele é quando a mãe gera o filho, né? Mainecuvim, líquido amniótico, é uma configuração, um segredo para mostrar que a mãe está fazendo com que o filho nasça nesse mundo aqui, tá vendo? Esse estágio aqui não, esse estágio é quando o filho ainda está na barriga da mãe, depois o mens se abre e aí o filho nasce, tá vendo? Então, é lógico que, dentro de toda essa perspectiva que nós estamos falando, nós não poderíamos deixar de forma nenhuma também de mostrar que uma das guimatrias que existem para esse versículo
é a Gematria 600. Então, veja, que está ligado também ao próprio número MER e o final. Lembrando que, mesmo que estejamos em 5.786, como eu vou inserir aqui agora, que é o ano judaico, e estamos também num ano de 2026 do calendário comum, que é usado hoje pela nossa sociedade, em detrimento do que se avançou, né, e do que se acha por aí. Esse fato nós estamos dentro desse, inegável, né, que temos que usá-lo, inclusive para nossos nossas responsabilidades com o dia a dia, né? Nossos afazeres, todos eles envolvem muito mais essa data do que essa aqui, que é a data civil. Pois bem, ok. Então, é muito legal. Se nós estamos no ano de 5.786 e nós temos que é no ano 6.000 e já avançamos 786 avos, dentro da proporção de 1.000, faltando apenas 214 anos para o término do ano 6.000, porque 6.000 em um dia já é o ano 7.000. Isso significa que eu aqui tenho que fazer uma conta, e a gente vai fazer. Veja, só para a gente, né, lógico que eu já sei o resultado, mas só para vocês entenderem melhor. 6.000 menos, ó, 5.786 é igual a 214. O que significa? Que para chegar ao final de toda a correção, a gente está usando aqui uma metodologia que vai se entender, faltam 214 anos. Pois bem, esses 214 anos que faltam é o tempo que toda essa malroute terá que se consertar. O fato é que, como nós faríamos isso se nós hoje não tivéssemos equipamentos, por exemplo, celulares? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó, celular. Então, como nós faríamos isso se não tivéssemos celular, tá vendo? Antes do celular, nós tivemos outros aparelhos, né? Deixa eu só tentar aqui botar. Eu não entendo como que pode ter uma coisa tão pesada como essas questões aqui desses 3D aqui do PowerPoint. Eles são pesados, olha, eles travam a máquina, mesmo a máquina sendo uma máquina boa, eles travam. Isso que a gente tem que botar o celular e tem que tirar aqui, ó. Agora vamos ver outro sistema, né? Ó, qual outro sistema que a gente pode usar? Computador, né? É até melhor usar o computador para aqueles que não têm um computador e que está com mais dificuldade para visualizar, ó, nós podemos usar o computador. Tá vendo? É fantástico. Ó. Tá aqui. Vai entrar. Ó. Tá vendo? O computador. Então, nós podemos usar esses sistemas para quê? Para estudar. O que vocês estão usando aí? Celular ou computador? O computador. Tá vendo? Agora, isso a gente está trazendo aqui com vocês, olha, a data e vamos trazer outras revelações. Pois bem, a Torá é um livro muito especial e ela deve ser muito bem entendida, né? E aí, por que eu botei o computador? Porque, veja, é o quadrado, tá vendo? É o quadrado, que surgiria esse tipo de informação para o desenvolvimento da Kabbalah.
E por que que a gente faz essa afirmativa? O não já seria o suficiente para a gente ver que a tecnologia iria chegar. Mas o fato é que a guimatria que nós temos aqui é de 2236. Veja, se eu estou no ano de 5.786, que corresponde ao ano de 2026, daqui a 214 anos, veja, vamos ver aqui, vamos fazer a conta. Olha, em 2026, mais 214, 2.240. Faltou 4 anos aqui, tá vendo? Então, veja, eu tenho 2.240 pertinho da conta da Torá, de que seria o quê? O sexto milênio. Então, eu sei que 2.236, aí eu posso fazer o quê? Somar 4 letras do tetragrama, tá? Eu tenho a guimatria, e quando Adonai se levantava, como Adonai vai Tzfutz, ou Verra, eu chegaria, então, mais 4 do Colel, 4 do nome divino, então eu tenho exatamente 2.240, não foi isso que deu lá? Vou lá ver lá. Ó. Veja, olha, tá vendo? O que que significa tudo isso? Ó, 22 letras hebraicas, que eu já tenho a própria gematria aqui, ó, 22, mas, deixa eu só, para não tirar aqui a essência da aula, deixa eu só copiar aqui e botar aqui abaixo a continha, vai que depois você quer dar uma analisada melhor, não é? Então tá aí, o slide vai ser enviado para você. Então, veja, 2.236, eu sou meu tetagrama, e aí eu tenho 2.240, que é o final de tudo, que está, lógico, falando de 22 letras, e também está falando da letra MEM, mesmo que eu mantenha o seu número ideal, que é 40, não é? Ou aquela pode ser também 40, é 600, mas também pode ser 40, que é uma das gematrias que nós vimos aqui. Essa aqui é outra gematria. Então, nós temos aqui exatamente 22 letras, a letra MEM que está isolada, isso aí já é outro assunto, mas, de fato, nós temos 24 livros da Torá. O que que significa aqui? Nós temos que parar para pensar, o computador já está na sua mão, analisamos tudo, vimos a quantidade de letras, enfim, fizemos algumas inferências aqui, muito legal, veja, chegamos à letra MEM. Primeira questão é que não tem saída. Isso significa que a terra terá que nascer, o men terá que abrir. O men, mãe, convinha, águas femininas, é amor, paz, shalom, etc. E, por incrível que pareça, nós temos aqui o ano que nós estamos, né? O ano, o calendário judaico, e temos também o ano mais 4 do nome divino, o tempo de o final de todas as coisas. O outro versículo aqui, ele tem gematria em 1933. Então, a gente pode somar 19 com 3, que vai dar 22, mais 3, 25, ou seja, 24 depois da Torá, e um eterno. Mas essa data aqui também é uma data muito representativa. A gente está falando de temporalidade, e a gente está falando de tantas coisas, mas, de fato, uma palavra que pode ser muito bem analisada é essa palavra defus. Ela significa imprensa. Ou seja, foi quando a imprensa, foi criada da primeira vez.
Quem criou essa imprensa foi Johannes Gutenberg, eu que errei aqui, desculpa. Johannes Gutenberg. Tá? Guardem essas informações. Não vamos esquecer da palavra EMET 441. Vamos ver aqui, eu fiz um outro documento, uma pesquisa rápida, para que a gente pudesse fazer uma análise. E aí a gente vai poder, então, compreender tudo o que está sendo falado aqui, dentro de uma lógica mais ampla e mais bem explicada para vocês. Vamos observar o ano de 1983, que é o quê, gente? Exatamente, eu voltando aqui, se você não estiver prestando atenção, é hora de você voltar e prestar atenção nessa aula. Ó, 1986 é o versículo aqui, veja, e quando ela pousar, dizia, volta Hashem para as milhares e milhares de Israel. Nós temos o num final. E vai fechar aqui com esse num aqui do num superior, ou seja, a, ca a caixa se fechou, o computador foi criado, mas houve todo um processo. Veja, foi um verdadeiro marco histórico, um divisor de águas para quem? Para a Kabbalah. Tá vendo? Não foi para o judaísmo, não foi nada, foi para a Kabbalah. Dois eventos, tá vendo? Cruciais, dois eventos cruciais ocorrendo simultaneamente. Veja, não foi uma questão isolada, aconteceram simultaneamente, em frentes diferentes, ou seja, duas frentes diferentes. Espiritual, a questão espiritual foi construída, e a prática e acadêmica. De quem? Da Kabbalah. Da Kabbalah. Então, veja, a abertura da Kabbalah para as massas. Gente, peraí, vamos voltar aqui. No final, ao formato do celular, o formato do computador, e lá em 1933, a cabala ela foi aberta para as massas, porque ela era proibida. Veja, até o início da década de 1930, perceba, a cabala era estritamente considerada um tabu, um conhecimento oculto, sode, restrito apenas para um círculo muito seleto de eruditos. Não se podia nunca estudar isso aqui. Vocês não sabem o que de maravilha é isso para a humanidade. Dentro do povo de Israel, somente um povo seleto. E eram eruditos, não eram pessoas que não sabiam nem o alfabeto hebraico. Nunca, neca de Pedibiriba, que as pessoas podiam, até essa data, acessar esses livros. E se darem o direito de falar, não acredito, não acredito, eu vou, não vou, não é. Ah, sei lá. Eu prefiro o outro Moré lá, que não, sabe, que não está falando muito dessas coisas, eu prefiro uma coisa mais light. Como disse o nosso amigo aí, a cabala maçônica, né? Era um grupo seleto, homens casados e acima dos 40 anos. Tá vendo? Em 1933, vejam aqui, eu quero que vocês prestem atenção. Em 1933, olha aqui, ó, em 1933, que é o versículo que temos aqui, 1933, é quando a Cabala é expandida. O Rabino Yehudá Shelag, que é Baal Hassulam,
que mais tarde ficaria conhecido como Baal Hassulam, como está aqui, o dono da escada. Por que dono da escada? Ele trouxe uma questão muito séria em relação à Torá, a escada de Jacob. Por causa, veja, eles não falam por causa de qualquer coisa, por causa do seu monumental comentário do Zohar. Olha que fantástico, né? Quebrou esse paradigma. Ele conseguiu compreender e ele quebrou o paradigma no ano de 1933. Agora, existem muitos segredos em tudo isso. Por quê? A palavra definida para Gigu, ela começa com Gal. Inclusive, quando Gálgata, não é? Ela começa com Gal, que é 33. 3 mais 30. Veja, está aqui. E 19, nós sabemos que são, no final de 1900, vai dar 1 mais 9 igual a 10. São 10 sefirot. Ou seja, o Gigu agora teria que ser acelerado. Criou-se o computador, lá atrás a gente vai ver outros segredos, antes se cria a prensa. Agora eu vou dar uma parada aqui. Porque eu preciso saber se você está compreendendo, ou se ficou alguma coisa que não ficou muito clara para vocês. Está dando para compreender? Não é? Não é de forma nenhuma que vocês agora, Morel, eu já sei dessa aula. Não, não estou falando isso. Estou falando que está dando para vocês compreenderem. Tá, só o Alexandre compreendeu? Bote a sua mãozinha aí para mim ver. Sim, tá sim. Ok, está bem explicado? Eu estou me fazendo entender. Então, é isso que é importante também. Se eu estou me fazendo entender, se vocês estão compreendendo, enfim. Veja, já estava tudo programado. Vamos continuar aqui, então, a nossa leitura. Ele quebrou o paradigma. Publicação do Tratados Acessíveis em 1900, olha, ele fez acessibilidade em 1933, mais uma vez repetindo, ele começou a imprimir, não é? E a gente vai entender essa questão da imprensa, e distribuir em Tel Aviv uma série de panfletos, está vendo? Coisas que a gente não faz hoje. Várias vezes até falar, vamos ficar dando panfleto, etc. Mas veja, ele era um grande rabino e ele fez isso. Ele começou a distribuir uma série de panfletos para falar de Kabbalah. Ensaios abertos, público e geral. Então, talvez a gente, às vezes, muitas vezes, a gente pode estar sendo chamado a atenção porque a gente não fez panfleto, não está tá hoje através do computador, mas poderíamos fazer muito mais. O mais notável dele foi o Matan Torá, que é fantástico, seguido por Harvut, a garantia mútua, e Rachalom, a paz. O alerta global. O senso de urgência de Baal Hassulam, veja, ele gastou a sua vida para isso. Não foi um acaso. O ano de 1933 marcou também a ascensão de Hitler. Tá vendo? Olha, era quase o fim do mundo. Inclusive, diz que foi uma cabalista que fez Hitler perder a guerra. Ao poder na Alemanha. Achillag percebeu as nuvens sombrias se formando sobre a humanidade, o povo judeu. Ele tentou desesperadamente, veja, desesperadamente, alertar todos. Será que nós estamos alertando desesperadamente, alertar todos, que a única solução para evitar uma catástrofe, veja, não numa cidade, mas global, seria a aplicação da cabala, a prática da cabala, não a cabala prática, a prática do estudo da cabala. E, especificamente, somente o trabalho interno de transformar a natureza humana do egoísmo, que é o desejo de receber para si mesmo, para o altruísmo, o desejo de doar. Este era e é o grande papel que nós temos aqui na Kabbalah. Este ano que a gente viu lá codificado marcou a fundação da disseminação moderna como a Kabbalah e da ferramenta.
Nesse ano também, vai chegar uma academia de Cabala, ela vai ser montada por Gershon Scholem. Veja, enquanto Baal HaSulam, esse é o segundo evento, lutava para democratizar a vivência espiritual da Cabala nas ruas de Israel, ele estava nas ruas de Israel, ele estava com pessoas que falavam hebraicos, rabinos, religiosos. Então, ele estava fazendo um trabalho corpo a corpo. O mundo acadêmico, tá vendo? O mundo acadêmico, ou seja, depois de analisar academicamente, oficializava a importância da sabedoria da mística dentro das universidades, tirando a obscuridade científica da Kabbalah, que a gente hoje está usando, inclusive, para falar dessas guimatrias, usando a ciência e tudo. A primeira cadeira universitária, em 1983, foi do filósofo e historiador Gershon Scholem. Foi oficialmente nomeado o primeiro professor de misticismo judaico e cabala na Universidade Hebraica de Jerusalém. Quer dizer, veja, antes de Scholem, a elite acadêmica judaica influenciada, veja, influenciada por quem? Como a gente sempre fala, eles estavam influenciados pelo iluminismo, Partido dos Trabalhadores, religião, política, tá vendo? Tendia a desprezar a Kabbalah. Eles desprezavam a Kabbalah, considerando um misticismo supersticioso. Também era considerada uma anomalia irracional, era isso. A nomeação de Schorer, em 1983, estabeleceu a Cabala como um campo de pesquisa histórica. Eles reconheceram, tiveram que reconhecer. Linguística e científica, legítimo. Os dois polos se cruzavam e se encontravam perfeitamente. E aí eles começaram a mapear manuscrito, que é o que nós estamos fazendo, trazendo conhecimento do Zohar, do Ari, e o desenvolvimento místico para os holofotes da academia global. Então, veja que fantástico. Em 1986, em 33, em resumo, foi o ano em que a Cabala saiu do confinamento. Tanto como um remédio vital, ou seja, não era mais um remédio para dor de cabeça, era vital, era para a vida. Porque o Baal Hassulam falou, olha, o mundo vai ser destruído. E foi. Se não tivesse os estudantes de Kabbalah, começaram naquela época, a revelação prática para a humanidade, para todas as pessoas, para aqueles que sabem ler, para aqueles que nem conhecem o hebraico, para aqueles que estão aprendendo, para aqueles que estão se esforçando, para vocês, para todos nós. Então, nas mãos de Abau Assulam, que abriu, quanto como uma disciplina histórica, veja, ela era agora uma disciplina histórica, ou seja, ela tinha um fio de realidade importante, aqui histórica não é aquela histórica sem o H, é realmente viva e filosófica, ou seja, existia a verdadeira filosofia, imponente através de Gershon Scholem, que foi o primeiro, né, acadêmico. É lógico que o Baal Hassulam é maior do que o Gershon Scholem, mas vocês entendem aqui. Vai se lançar um livro chamado Cabalista, que é um romance sobre a Baal Hassulam, mas esses romances eles têm inferências muito profundas. E isso foi escrito por Simeon Vinokur, que escreveu também Os Segredos do Livro Eterno. Ele vai, então, narrar o romance do Rabino Ashlag, Baal Hassulam. Então, enfim. Então, o próprio Ashlag ele tem uma visão, né? Aqui, a visão das nuvens negras sobre a Europa,
No livro, Ashlag é retratado não apenas como um erudito, mas como alguém que sente fisicamente o estado do mundo. A narrativa descreve como, no início da década de 1930, culminando em 1903, com a ascensão, 1936, com a ascensão do nazismo. Ele começa a ter visões aterradoras e um forte sentimento de destruição iminente. Ele tenta fazer o quê? Alertar os líderes judeus. Ele tenta fazer isso, da época, que uma grande catástrofe está prestes a acontecer na Europa, e se o povo não fizer uma correção espiritual imediata, né, a inércia dos líderes, a recusa em ouvir seus avisos, são o que motiva a tornar a sua atitude drástica, e tomar essa atitude drástica. Veja, quem estava falando era o Baal Hassulam, ninguém queria ouvi-lo, Jeremias ninguém queria ouvir, os cabalistas ninguém quer ouvir, ninguém quer te ouvir, e a gente às vezes se sente até um pouco, poxa, mas ninguém me ouve. Isso é normal. Como eles quebraram o sigilo milenar da Kabbalah? Uma das partes mais densas do livro é o conflito interno de Baal Hassulam. Ele tem ali as suas discussões com seus alunos, eles começam a estudar profundamente a Kabbalah, eles começam a ver todos os enganos que vocês viram, e ele entende que publicar a Kabbalah abertamente viola uma proibição de 4.000 anos. Estava proibido, vetado, até mesmo para os judeus. Somente alguns sábios eruditos. A narrativa mostra a Ashlag chegando à conclusão de que as regras antigas elas precisavam ser quebradas porque o mundo estava à beira do abismo, como está hoje. Ele compara a situação a pessoa doente, que é o mundo, prestes a morrer, ou iria ser exterminado. Para salvar a vida da humanidade, é preciso usar o remédio mais forte e oculto, que existe na farmácia, a Kabbalah. Por isso que a Kabbalah ela foi liberada. Por isso que ela tinha que ser dada, porque não tinha mais jeito. E era o momento certo, como a gente viu no próprio texto, na decodificação lá, como que ele, lógico, não sei se ele sabia, né? Se eu cheguei a essa conclusão, é quem sou eu em frente do Baal Hassulam, né? O Eterno revela essas coisas para o nosso grupo, né? Você tem tudo escrito aqui, lógico, mas tirar da Torá é incrível, gente. A publicação e a distribuição dos panfletos do livro detalha um momento prático em 1933, quando o Ashlag decide imprimir seus ensaios. Está vendo? Isso tem a ver com a imprensa, né? Como Matan Torá, Outorga Torá, a paz, a garantia mútua. A narrativa mostra as dificuldades, está vendo? Financeiras, veja, da família de Ashlag. Isso não é só do nosso grupo. Sempre houveram dificuldades financeiras da família para o cabalista. A luta para conseguir comprar o papel, tá vendo? E usar a prensa gráfica em Tel Aviv. Houve uma grande dificuldade. Depois, os impressos Ashlag e seus poucos alunos, tá vendo? E seus poucos alunos. Eles, então, vão para... Não são muitos, são poucos, está vendo? Ó? Eles vão para as ruas e também, ó, sinagogas distribuem folhetos. Eles começam a fazer um trabalho no meio religioso. Olha que fantástico. Para as pessoas comuns. E também é um folheto para as pessoas comuns, líderes, e todo mundo recebia. Não importava de quem era, eles estavam dando os pratinhos. E aqui era um ato impensável para um rabino do calibre dele na época. Assim, ele não era um rabino qualquer. Ashlag foi o filho de Baal Hassulam. Ele decide quebrar ali, depois do que tudo que ele aprendeu com seu pai. O rabino foi para a rua distribuir panfleto.
Eu não sei, mas é incrível, não é? Ó, houve uma feroz oposição do estabelecimento religioso. Outro ponto no livro que ilustra essa época, tá vendo? É a reação da comunidade ortodoxa de Jerusalém pela Bíblia. Houve uma reação não muito agradável. Ao ver os segredos de Hashem, ou seja, a Torá sendo revelada, esse grupo de ortodoxos, inimigos da Torá, porque perderiam o seu trono de judeus, rabinos, super santos, como aconteceu com os espias no deserto, que queriam ficar no poder, por isso não queriam entrar em Jerusalém. Eles vendo esses segredos sendo distribuídos em panfletos, como se fossem jornais diários para operários, sapateiros, pessoas sem instrução, os líderes religiosos se voltam ferozmente contra a Xilag. Olha, você não vai pegar esses segredos que é só para gente especial e agora você não vai fazer isso. O livro ainda descreve a perseguição que ele sofre, assim como todos os cabalistas sofreram. O judaísmo não é amigo dos cabalistas, não é amigo da Cabalá. Até hoje eles perseguem a Cabalá e os cabalistas. Até hoje eles continuam com esse papo: você não é judeu, você não pode estudar a Torá, você não é judeu, você não pode participar da minha festa, você não pode entrar na minha sinagoga, você não pode fazer parte da minha comunidade, você não é proibido a conversão no Brasil. Pare para pensar isso aí, minha galera. O Rabino Ashlag, ele não pensava assim. Com pessoa rasgando, as pessoas estavam rasgando e queimando os seus escritos nas ruas. Tá vendo? Eles pegavam, imagina, ó, chamando de herege. A gente não chegou nesse nível ainda, ó, e louco. Talvez algumas pessoas chamem vocês de louco. Herege. Veja, o que está sendo ensinado aqui não tem nada de herege. Enquanto ele se manteve o quê? Firme em sua missão. Ele não desistiu. Ele não parou. Ele era uma rocha da Torá. Que coisa linda, hein? Convicto, ele estava convicto do estudo e da correção do egoísmo através da Kabbalah. Era a única forma, porque ele conhecia a Kabbalah, como vocês estão vendo agora, lá no núcleo de evitar o extermínio da humanidade. Essa passagem no livro Divino Ku capturam exatamente a essência do que aconteceu em 1933, a transformação da Cabala de um misticismo fechado a sete chaves. Lembra lá dos sete livros? Estava fechado, ia se abrir em um método, veja, de resgate global. Não é uma religião, é um resgate de almas que foram modificada, desestruturada por causa das religiões, todas elas. Em 1964, né? Legal que eu gostaria de falar que em 1936 33 foi o nascimento da minha mãe também, né? Em 1964, a atuação do Rabash, o Rabino Baruch Ashlag, Halevi Ashlag, que foi quando começou ali realmente, porque 1933 era Baal Hassulam, marcou uma virada profunda e silenciosa na forma de como a cabala era vivenciada na prática. Após o falecimento do seu pai, o Baal Hassulam, o Rabash assumiu a responsabilidade de não apenas preservar a estrutura dos ensinamentos, mas criar um método prático e rigoroso para a nossa geração. Foi nesse período que ele começou a cimentar o foco absoluto no trabalho do grupo, a Vodat Ha-Hevra,
Enquanto Baal Hassulam havia decodificado a engrenagem dos mundos superiores através dos seus comentários sobre o Zohar e a árvore da vida, o Rabash diagnosticou que os alunos possuíam a teoria profunda, mas eles careciam do laboratório prático para quebrar a casca do ego e atingir e estimar a intenção para doar, pura para doar. A sua grande contribuição estrutural foi estabelecer que o estudo intelectual solitário, tá vendo? Esse estudo que muitos querem fazer sozinhos, ele não constrói o vaso espiritual autêntico. Não tem como. Por quê? A gente já vai entender. Ele determinou que a dezena, ou seja, um grupo de pelo menos 10, não que seja necessariamente de 10, mas pelo menos 10, um grupo de estudantes focado no mesmo objetivo espiritual. Foi aí que nós decidimos começar o nosso projeto na internet. E daí que saem vocês, que são poucos. E fantástico que o Eterno te escolheu para estar aqui, né? Na verdade, o próprio CRI recipiente, onde a revelação do Criador acontece, o Rabash ensinou que o amor aos amigos, tá vendo? A Havat, Haverins, não é um conceito moral de boa vizinhança, mas sim a ferramenta técnica, sem essa ferramenta, sem o amor ao grupo, ao próximo. Então, essencial, ela não é uma ferramenta qualquer, ela é essencial para exercitar a anulação do desejo de receber em um ambiente controlado dentro do grupo. Sem isso, a Kabbalah permaneceria apenas uma filosofia intelectual. Veja. Então, continua. Para alinhar o rigor da tradição, Rabash baseou todo esse método de anulação e conexão em princípios místicos que encontramos diretamente codificados no Taná e no Zohar, né? Então, enfim, aí aqui ele vai falar outras coisas, eu quero pular logo para aqui para a gente não fugir muito do nosso assunto. Como começou a comunicação? Ela começa 3.200 anos atrás, veja, o número 32 aqui não é aleatório, com a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme era aquela que eles pegavam uma placa de argila e imprimiam na argila, faziam ali estrias, cavavam a tábua e ficava ali escrita. Imagine uma biblioteca de livros de argila, né? Imagina você pegar aquela placa de argila que podia se quebrar muito fácil e para armazenar isso, que coisa difícil. Então, isso é essa invenção da escrita na Suméria. É lógico que a gente já tem pinturas rupestres feitas pelos homens lá de trás, não é? Que não tinham uma intelectualidade ainda. E a gente vai subindo aqui, ó. Depois, no ano 3.000 anos atrás, surge o papiro, que foi desenvolvido no Antigo Egito, e permitiu que a informação fosse transportada fisicamente com mais facilidade do que tábuas de argila ou pedras. Em 105 depois da Era Comum, a invenção do papel atribuída a Kai Lun, na China, criou um suporte maleável, durável e mais barato para registro de informação. Agora, aqui que eu queria que vocês prestassem atenção, né? Depois da Era Comum, aqui, então, em 1440. A imprensa dos tipos móveis, Johannes Gutenberg, o grande divisor de água da história da informação. Antes dela, os livros, incluindo o texto sagrado, eram copiados à mão, o que faziam eles serem muito caros. E o que o tornavam raros, está vendo? E caros. A invenção de Gutenberg permitiu a reprodução em massa e a democratização do conhecimento e acelerou a transição moderna. Aqui, a gente falou de uma verdade que seria levada, que era para uma pequena massa,
E agora a gente está falando aqui exatamente de 1440. Veja, esse 1440, ao contrário, é 4, tá vendo? Reorganizando as letras, ou ao contrário, 441. Ok? Veja aí. 441 é exatamente a palavra remete. Olha, a gente tem a codificação na Torá, a gente tem a atemporalidade, ainda que seja, não é? Assim, a verdade é chegar, ó, 1440. A imprensa e todos do tipo móveis, né, ela chegou. Então, foram produzidos 180 anos, inclusive é ali que surge a Bíblia, a primeira impressão da Bíblia, e era a Bíblia, era escrita em um tom, eu não sei dizer muito bem aqui, mas eu sei que a organização era de 50 lá, 50, não sei o quê, era duas colunas ou 50 versículos, uma coisa assim, veja, 50, que é a mesma letra num que a gente está observando lá, que está de cabeça para baixo. Veja. Então, aqui nós chegamos um pouquinho mais profundo nessa situação. Não é possível, ou você acha que é possível, que toda essa gama de assertividade, de coincidências, porque não existe um Deus realmente, né? É só coisa, sei lá, da cabeça do cabalista, do misticismo judaico, dessa Torá que não tem que ser seguida a segunda, sei lá, uma coisa assim, o que tu achas? E aí? O que que tu achas? O próprio número de letras também é dividido lá na gematria, 22, como a gente viu, 22, 36. Enfim, veja, o fato é que agora, não é, com esse nosso estudo, lógico que isso já tem há muito tempo, é na questão das pessoas saberem, porque não precisa nem ir tão longe. E aí a gente vai construindo aqui e vendo como é fantástico essa questão. A Kabbalah, ela fala exatamente aqui no centro, a gente fala de duas palavras. Aqui é a palavra imprensa, né? Delphos, é imprensa. Então, aqui, a criação dessa imprensa, ela é exatamente a construção do que nós conhecemos hoje, não é? Como jornal, revista, etc. Muita coisa não foi usada, mas o Baal HaSulam, ele inclusive fala que toda a tecnologia foi criada para a divulgação da Kabbalah. A expansão, os dois nuns. Inclusive, quando nós fizemos aqui aquela conta de 85, né, que é a quantidade de letras do versículo, que a gente chegou, nós chegamos aqui ao numeral da letra P e da letra R, que era 85. Deixa eu só consertar aqui rapidinho. Está tudo em preto mesmo, para não dar menos trabalho. Então, veja, 85, que era a letra P, que é 80. Ops, a letra P, que é 80, que é boca, e que é Malhut, como a gente viu, e a letra R, também representando o Malhut. Então, era o momento de falar o quê? De Torá. A boca iria falar de Torá. Por isso que aqui, ó, nós temos uma letra Vav, tá vendo? Ó, que surgiu logo aqui, ou seja, 85 mais um do Colel é 86, que é a palavra Elohim, ou seja, Elohim ia atacar o extermínio em cima da humanidade.
Tá vendo? Que é o sistema de julgamento. O Dalet, o Sami e o Dalet dá 64. Veja, e 64 foi exatamente como a gente viu que o Rabash começou a falar da Torá. O fato é que em 1441, né, o 40, como a gente viu, que foi a descoberta da imprensa, veja só, vamos voltar aqui para a gente analisar, ó, 1440, que tem 1441 da palavra verdade, e qual é o versículo de número 1440 na Torá? Eu vou mostrar para vocês. O versículo de 1440 na Torá é o versículo 3, é o capítulo 3, versículo 1 da Torá. Veja, Verha Nahash, Hayá Arum, Mikol Hayat Hashed, Ashe Asa, Adonai Elohim Vayome El Ha-Isha, Afiki Ama Elohim Lo Torelu Nikol Etz Hagam. Agora, a serpente, veja, nós temos a letra 1 aqui, ó, envolvida. Esse é o versículo de 1440. O que significa isso? Que eu, contando o primeiro versículo da Torá, é Bereshit. O segundo é Bereshit 1, 2. Terceiro, 1, 3. E esse aqui é o versículo 1440. A Nahash, que tem a letra Nun, ela tinha enganado. Ela tinha derrubado as duas letras Nun. Ela era destruição, os fins dos dias. E ela queria exterminar. Ela enganou a mulher, ela enganou Rava, sendo que o cérebro esquerdo e o cérebro direito, Adão, né, como é chamado, Adão, e aqui Rava. Então, veja, inclusive, a gente tem muito mais segredos, mas vamos ficar por aqui mais raso. Ou seja, cérebro esquerdo, a ciência já prova, desejo das coisas desse mundo. Cérebro direito, coisas espirituais. Então, quem foi enganado? Foi o cérebro. Inclusive, quando toda essa tecnologia surge agora, a gente está aqui no versículo exatamente nesse condicionamento, fazendo você pensar em relação a todas essas coisas. É lógico que a gente pode depois procurar se tem decodificada a palavra aqui para a imprensa, não é? No nosso sistema de análise, aqui diffus, né? Veja, então, a gente vai dar uma entendida, ó, o computador foi criado para te dar facilidade. O celular foi criado para te dar facilidade. A Torá está sendo ensinada pelas pessoas que o Eterno escolheu para ensiná-la, seja os Jóis da vida, ou seja lá quem for, para que você hoje, no conforto da sua casa, possa receber isso. Não que isso seja que você vai estar servindo o Eterno, é o Eterno que está te servindo. Isso não é para agradar o Eterno, deve-se ser a intenção, sim, mas isso é para salvar a sua alma, não só a sua alma e a sua, mas a humanidade. Quer dizer, quem fala isso é o Baal HaSulam. A Cabala ela é reconhecida
não é? Pelos meios de comunicação. Ela é conhecida como um sistema científico. Alguém falou, vamos dar uma analisada aqui, vamos fazer algumas provas científicas para Kabbalah, então, e vamos ver, e deu certo. E aí, o fantástico de tudo. A gente está indo aqui, como eu disse para vocês, eu não tinha um cronograma, ainda bem que o Eterno me ajudou, eu acho que deu para vocês entenderem bem com essa questão. E eu tenho que ir aqui analisando ponto a ponto, para que não se perca nada. Veja, Johannes Gutenberg, o nome dele não é esse, é maior, mas nesse caso, com esse nome, ele também tem dois N's, que são dois nuns no seu nome. Primeira Bíblia, com formatações de coluna de 50, algo assim, os dois nuns, né? A gematria dele é exatamente uma gematria interessante. Por quê? Ele tem de gematria, nesse nome que é famoso, gematria 455. E se você pega e faz a multiplicação de 4, veja, vezes 55, você tem exatamente 220. E aí, 220, você pode perguntar, poxa, 220, veja, 22 letras hebraicas. Mas é muito além. A gente tem aqui, no capítulo 1 da Torá, exatamente, no início, a palavra bará uma vez, né? E bará duas vezes. Aqui eu tenho reish beit, a palavra criou. Veja, o beit vale 2, o reish 200, e aqui o aleph. Se a gente pega aqui a palavra bará, criou, e faz uma construção, veja, beit, reish, como a gente sabe que a Torá foi quebrada, ela foi dividida em segredos, não é? Tudo isso é muito permitido ao bará. Eu posso substituir aqui por um CAF, que vale 20. Mantenho o reish como 200, não é? E aí, eu tenho 20 aqui mais 200, 220. 220 mais um, que é a letra Alif, um Deus, 221. Mais um do Colel, né? Eu já cheguei aqui, perdão, não precisou nem eu ir antes, eu pego essas duas letras aqui, e eu já chego aqui no 220. O interessante disso tudo é que, desde o início, não é, eu nunca procurei fazer uma decodificação do nome do Ashlag. Vou tentar procurar fazer isso. Baal HaSulam, como ele era conhecido. Mas o fato é que essa construção, inclusive da estrutura da Torá, ela já tinha alguém que viria para decodificá-la. Ela está algumas vezes codificada aqui na Torá, ó. Aleph, Reish, Yud. Aleph, em Gemateia 211. Se você olha daqui para cá, Aleph, Reish, Yud, o Arizal. Então, se você pega o final, o Aleph, o Reish e o Yud, você tem de novo o Arizal. E aí, lógico que dá também aqui para escrever Baal Hassulam, que também é uma fagulha da alma do Arizal. Beit, Aleph, Lamed,
substituindo o seu não pela letra Ein, e aí Raço, Lã de novo, tá aqui. Porque aqui já começa explicando exatamente tudo isso. 7 letras, 7 palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 milênios. 7 céus, 7 cores, 7 continentes, 7 mares, 7 desertos, 7 orifícios no nosso rosto, 7 partes no nosso corpo, 7 cores, 7 notas musicais, 7 planetas incidem diretamente sobre nós, 7 sepirotes que nós chamamos de 7 céus, que é Malhut, Yesod, Hod, Netzah, Tiferet, Gevurah e Hesed. E aqui tem Gematria 28. E se você dá uma volta em 28 é 82, mais 3 paus do dado sefirótico, 85, que é quando vamos chegar à conclusão de tudo isso aqui que foi ensinado hoje, que o Eterno permitiu que nós falássemos. Vamos agora, para finalizar aqui essa aula, ver uns slides aqui para fixar tudo mais dentro da nossa mente. Vamos ver, na verdade, 2 slides. Ainda são 5 horas e 36 minutos. Veja, 36 é exatamente o final lá do cálculo inicial que nós tivemos, né, 22:36. A arquitetura da iluminação, a evolução oculta da comunicação humana e pergaminhos milenares, a infraestrutura da alma coletiva. Em 1933, que é a guimatria que nós vimos, a quebra do sigilo milenar. Durante 4.000 anos, a Cabala foi um sonho, um segredo, um conhecimento oculto, restrito a homens casados e eruditos. Por que não se entendia? Acima de 40 anos. Em 1903, a ascensão do totalitarismo na Europa desencadeou uma resposta drástica. Ou seja, estava tudo ia se acabar, não é? Para salvar um paciente à beira de morrer, é permitido usar o remédio mais forte e oculto da farmácia, veja, a imprensa, o Matan Torá, a informação. O divisor de águas, 1933. A sabedoria saindo do confinamento simultaneamente em 2 frentes opostas. Baal Hassulam, abordagem espiritual e prática, propósito, salvação global, correção do egoísmo para o altruísmo. Método de distribuição de panfletos na rua para o público geral. Cenários, ruas e sinagogas e gráficas apertadas de Tel Aviv. Gershon e Scholem, abordagem histórica, linguística e filosófica. Propósito, legitimação científica, resgatar a cabala do desprezo do iluminismo e de todas as outras questões que tinham se inserido dentro do judaísmo. Método, a primeira cadeira universitária do misticismo judaico. Cenário, a prestigiada Universidade Hebraica de Jerusalém. A feroz oposição do estabelecimento. O choque, o segredo distribuído como jornais para operários, que eles fizeram a mesma coisa que os cristãos fizeram com os livros antigos, queimaram. Líderes ortodoxos classificam a Schlag como hereges, como fazem conosco até hoje. O que já era, quando você vai lá em livros antigos, como Ornerabe, você vê que os cabalistas, nós somos considerados pelas pessoas um pouco menor do que um herege. Nem herege nós somos. Porque esse conhecimento não consegue entrar na cabeça deles. A perseguição. Panfletos com a sabedoria oculta são queimados na rua.
A convicção, apenas a correção do egoísmo evitaria o extermínio. Diagnóstico, né? Em 1964, a virada da metodologia de Habash. A teoria profunda necessitava de um laboratório prático. O intelecto isolado vaso, o estudo solitário não constrói um vaso autêntico para a espiritualidade. A solução, a criação de um laboratório rigoroso e controlado para anular, tá vendo? A casca do ego, aqui, essas esferas representa cada um dos alunos em volta ó, de um núcleo intelectual e espiritual. Aqui abaixo, nós temos aqui a tecnologia social, a dezena. O amor aos amigos, a Havash Haverim, não é um conceito moral, mas a ferramenta técnica de anulação. Então, veja, aqui a alma quebrada, ela passa por um sistema, né, onde ela se torna vapor, e aí ela se torna esse amor aqui em conjunto do grupo para surgir a luz, ou seja, ego humano, filtro amor aos amigos, é o que nós temos que filtrar, correção da dezena e saída da revelação de servir o grupo e o eterno por amor. É só uma metáfora aqui, né? A lei da raiz e ramo, Suresh Vianap. Segundo Baal HaSulam, nada no desenvolvimento do mundo material é acidental. A realidade física é uma projeção exata da estrutura espiritual acima. A infraestrutura construída no plano físico reflete a arquitetura dos mundos superiores, ou seja, tudo que chegou aqui foi para se revelar os segredos da Torá, que era o último remédio para a humanidade. Aí a gente teria que entrar numa discussão muito séria, porque tudo que nós temos aí de religião, inclusive a questão do cristianismo, não é, ultrapentecostal, foram ajudados pelos judeus, sionistas. Eles que intensificaram essa idolatria. Mas vamos aqui em frente. A evolução do vaso material, o registro, a preparação física para a disseminação da sabedoria. Veja, a capacidade de disseminação, a 3.200 é escrita uniforme, função registrar permanentemente fora da mente as coisas. 3.000 antes era comum, 105 depois era comum, papiro e papel, função transporte físico e barateamento. Veja, foram ficando mais baratos. Passam-se, então, né, 1.000 e poucos anos, chegamos ao 1440, com a palavra emite, verdade, ao contrário, a imprensa de Gutenberg, função democratização inicial. Em 1440, é exatamente o versículo onde a serpente engana a Rava. E sabemos que a palavra Nahash, ela tem a mesma gematria de Mashiach. Então, a palavra é Nahash, né? Ó, é assim que se escreve, um pouquinho mais aqui, para ficar mais igual ao se eu consertar. Então, a palavra Nahash, ela tem uma gematria exatamente de 358, veja. Isso porque que a gente está trazendo isso para você entender, ó, que a palavra Nahash, que é um número, né, a gente está tentando, ó, aqui não dá para escrever certinho, né, gente? A gente sabe que a gente está num sistema aqui de canetinha online, ó, na hash. 50 aqui, ó, 50, 8 e 300. 358. 358, que é a palavra na hash. E Machia, Mem, Shin, Yud e Het. É também 358, ou 40, 300, 10 e 8. 340, 350, 358.
Então, tanto Machia como Nahash, ou seja, a desinformação e a informação, porque Machia é o quê? Ishi, que é a palavra a, de haver, que é um Yud, então a, de haver, a o quê? A, Moa, a cérebro, a cérebro. Ou seja, foi inventado isso aqui para ver cérebro. Ainda que o Nahash se meteu aqui no meio, esse sistema vai chegar mostrando que há cérebro, haverá intelectualidade, o Eterno levantará pessoas para falar dessa Torá, e cada um poderá tratar do seu mal pessoal, que o maior mal é a garantia, não é a garantia mútua, é o desejo de receber para si mesmo, e temos que entender que a questão de divulgar Kabbalah não é uma questão pessoal religiosa. Ah, porque eu vou ser salvo, porque eu tenho que converter. Não. É uma questão da solução final para a salvação da humanidade. E como eu tenho visto essa Kabbalah, eu tenho visto ela como algo religioso, algo, sabe, separação chauvinista de um povo especial, porque essa era a luta do Baal HaSulam. Era isso que ele estava explicando. Então, veja, a evolução do vaso material, né? Fase 2, a eliminação do espaço. O telégrafo foi construído em 1837 a 1895, está vendo? E se começa os desenvolvimentos tecnológicos, depois chega a válvula de Turing, transistor, enfim, a velocidade, a fundação da lógica programável, isso surge em 1947, a válvula em 1904, e sempre a gente vai vendo 4, 4, 1, 4, 4, 1, né? Chega em 1969 e 1899, surge então o ARPANET, o PC World Wide Web, a função a criação de um sistema nervoso global interconectado, tá vendo? E estamos evoluindo exatamente para quê? Olha, eu tenho a internet para ficar antenado no mundo, não, para ensino da Kabbalah. Nós temos que entender isso. Temos que rezar ao Eterno para nos fazer entender isso. Entender que todo mundo está perdido sem a doação, sem o Borei, sem o ensino da Kabbalah. Estamos desconectados. Estamos perdidos num ponto azul no meio do universo. E estamos cheios de egocentrismo, intelectualidade massiva para o mal, porque não tem nada a ver com Kabbalah. Tudo isso foi criado para ensinar Kabbalah. Usam isso para jogos, pornografia, romances, conversa fiada, política, falar um monte de mentira. Né? Adam Harishon é a rede espiritual de todas as almas unidas antes da quebra dos vasos. Estamos unidos. Aqui embaixo é a rede física, é a ligação, né, material mais próxima da malha espiritual independente. Estamos nos conectando através da letra mesmo. O paradoxo do motor humano. Como as redes criadas para o lucro, o poder pode servir a um propósito divino. Desejo, o ego impulsiona a inovação de buscar do lucro. O ego constrói a casca tecnologia que é clipar. A infraestrutura fica pronta para canalizar a sabedoria. Ou seja, eles usaram isso para dinheiro e nós vamos usar isso para quê? Para divulgação da Kabbalah. A convergência, em 1933, a intenção divina garantia mútua, a unificação das almas, globalmente falando. O motor humano, o avanço tecnológico impulsionado pelo ego, o vaso global, a tecnologia elimina barreiras, permitindo que a luz alcance todos instantaneamente, porque a terra se encherá do conhecimento da Kabbalah do Eterno, como água cobre o mar. Isso é Isaías 11:9. Veja, no Isaías 11:9 já fala que ia acontecer tudo o que está acontecendo.
Mas é lógico que o mal, ele pegou uma carona nisso aí tudo e está fazendo o seu trabalho também. Então, somos poucos, somos pequenos, mas a gente vai conseguir. Nós vamos conseguir, porque no próprio versículo, eu venho aqui só para isso, está escrita a palavra Kabbalah. Tá? E aí, se você quiser botar o risinho no final, está aqui também, Kabbalah. Orochei Tevot, Orochei Tevot, ó, Kabbalah. Se quiser completar, bota o risinho final aqui desse Orochei Tevot. Ou pode usar esse Sofei Tevot, aí fica tudo Sofei Tevot. Kabbalah. Em todo o meu monte sagrado, nada de mal verá ser feito, há uma garantia mútua, ninguém ferirá ninguém, pois a terra será cheia da devoção ao Eterno, como a água cobre o mar. Veja, Bemaim, temos os dois mens aqui, Camaim, né? Mais uma vez o men fechado aqui, mais uma vez o men abrindo aqui, e o men fechado aqui. Fantástico. Então, gente, uau, né? Que bacana, que bonito, né? E olha que a gente nem precisou falar em línguas estranhas e dar pulinho, né? Para emocionar vocês. Papo tão intelectual, tão gostoso, tão bonito de se ver. Vamos ver esse outro slide aqui. Deixa eu ver se ficou legal. Vamos ver junto aqui comigo, que eu não vi ainda, né? Eu só dei uma olhada superficial, na verdade. Veja, então, a evolução da tecnologia serviu para interligar, como a árvore deve ser interligada, a gente vê aqui a conexão global, todos nós, né? Cheverati, Raqueirinha, quebra dos vasos, aqui era Dan, é a mesma coisa praticamente do outro, né? É um pouquinho diferente, tá vendo? 4.000 anos de sigilo, 1933 surge, o rompimento, os livros, os panfletos, é um remédio emergencial, veja, para se salvar o nota de emergência, o paciente à beira da morte, foi permitido usar o remédio mais forte, oculto, a farmácia, ou seja, Kabbalah, senão isso já tinha sido previsto pelo Eterno. Aí ele vai ter um monte de ação, vai ser praticamente a mesma coisa que a gente falou lá, né? E os rabinos queimando as palavras da Torá, olha, batendo nos nossos sábios que apanharam, enfim. Mas é a mesma coisa que a gente viu lá. Esse ficou até mais bonitinho, né? Mas isso aqui tirou do meu slide, inclusive o povo copiou aqui meu slide, mas ficou bem confuso algumas coisas aqui, então isso não dá para a gente esse olhar. Mas algumas coisas ficaram legais aqui. Gente, essa é a nossa aula. Eu espero imensamente que você se sinta abençoado por essas informações e que você possa levar isso aí para a sua vida. Hoje fomos poucas pessoas, né? 9 pessoas que estavam nessa aula, mas eram vocês que estavam aqui, que tinham que estar aqui, né? 9 pessoas, que tem um número de verdade, 9 é verdade, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fique à vontade. Daqui a pouco